Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Thiago, vocês estão no canal É Melhor de Moto, né? O canal que a gente fala tudo sobre moto, sobre viagens de moto. Então, se você quer saber tudo sobre moto, tudo sobre viagem de moto, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com teu amigo que gosta de moto. Segue a gente lá também no Instagram, que lá vocês acompanham em tempo real aí, conseguem mandar mensagem pra gente caso queira aí pra trocar uma ideia, enfim. E como eu prometi, nesse vídeo nós vou mostrar pra vocês como eu planejei a viagem, a expedição dos extremos, tá? Então, vou mostrar aqui bem rápido, tá? Planejamento de viagem, eu acho muito importante, acho que tem que ser feito, tá? Eu particularmente, eu gosto muito de planejar viagem, porém, muitas vezes eu não sei o que tá planejado. Mas eu acho importante só pra você ter ali um norte ali pra você seguir, tá? Eu acho que planejamento de viagem, eu acho que tá baseado em dois pilares, tá? Primeiro deles, você se conhecer os seus limites, né? E você conhecer os limites da sua moto, tá? Primeiro, porque se conhecer. Não adianta você pegar e botar que você vai rodar 3.000 km num dia que você não vai rodar, né? Não adianta você botar que vai rodar, sei lá, 2.000 km numa estrada, 1.000 km por dia que seja, numa estrada cheia de serra, numa serra que você provavelmente não vai rodar, tá bom? Então você tem que conhecer o seu limite. Não adianta também você botar que vai rodar 1.000 km se você nunca rodou mais de 100, porque você não sabe se você vai conseguir. Então você tem que conhecer os seus limites. Como você conhece os seus limites? Fazendo viagens curtas, viagens de 100, 200, 300 km, 500 km no final de semana ali, para você começar se acostumando a viajar e conhecer seus limites, né? Ah, não, porque eu sou ruim porque eu viajo só 500 km. Não, cara, não existe, o motociclista tal é melhor do que o outro porque ele viaja mais distante. Não, você tem que conhecer o seu limite, né? Você não pode extrapolar o seu limite, porque isso pode ser perigoso, causar acidentes, causar até morte, né? Então, primeira coisa, conhecer seu limite. Segunda coisa, o limite da sua moto. Se você viaja de moto de baixa cilindrada, ali 150, 250, pô, cara, muito show de bola. Eu acho que você tem que viajar com a moto que você tem. A moto que você tem leva você a qualquer lugar. Porém, você tem que conhecer o limite da sua moto, né? O que seria conhecer o limite da sua moto? Você não pode botar que você vai rodar 1.500, 1.600 km num dia, numa moto de baixa cilindrada, porque isso vai ser muito difícil. Existe gente que faz isso, o Iron Bud tem gente que faz Iron Bud com moto de 150 cilindradas. Porém, não é o normal. Então você tem que conhecer o seu limite. Minha moto, eu sei que na velocidade média de viagem eu consigo viajar 500 km por dia, 300, 450. Então você alinha o limite da moto com o teu limite e você faz o planejamento da sua viagem, né? E então eu acho que esses daí são os dois principais pontos que você tem que olhar tem que se basear para fazer o planejamento da sua viagem, tá? E eu também gosto de dividir as viagens em dois tipos de viagens. O primeiro tipo de viagem é aquela viagem que você vai de um ponto ao outro e o ponto de chegada lá vai ser a atração da sua viagem. Por exemplo, eu vou sair de Belém e vou para os Lençóis Maranhenses, né? O ponto auge da minha viagem, a minha viagem é para chegar nos Lençóis Maranhenses. No caminho vai ser só caminho, então para mim é diferente. Tipo, ficar parando para tirar foto, essas coisas, conhecendo lugares, não, eu vou para os Lençóis Maranhenses. Agora, por exemplo, vou fazer as serras catarinenses, eu nunca fiz. Eu vou fazer as serras gaúchas, que eu também nunca fiz. Mas, pô, são estradas que tem lugares maravilhosos para você parar no meio do caminho para tirar foto, para fazer filmagem. Então, é uma viagem que ela vai ser uma viagem mais travada, porque você vai parar mais. Então, diferente dos Lençóis Maranhenses, que você pode botar uma quilometragem maior, nessa outra viagem você vai ter que botar uma quilometragem menor, porque de duas uma, ou você vai demorar mais para fazer, vai ter que pilotar à noite, ou você vai ter que parar menos. Você vai ter lugares que você não vai parar porque você sabe que você está com tempo, né? E outro ponto também que eu acho importante é a questão do tempo que você tem para fazer essa viagem. Pô, se eu tenho 60 dias para fazer essa viagem, você pode pegar e fazer a mesma viagem com pernadas mais curtas, ficando mais tempo no lugar, descansando mais. Não, eu só tenho 30 dias para fazer essa viagem. Você vai ter que fazer essa viagem com pernadas mais longas. Aí você tem que avaliar o seu limite e o quanto vale a pena isso. Às vezes vale mais a pena você fazer uma viagem mais curta do que você fazer uma viagem mais longa, com mais dias, com pernadas mais longas, que você vai acabar se cansando mais, né? Então isso tudo você tem que avaliar nesse planejamento. Seu limite, limite da moto, o tipo de viagem que você vai fazer e quanto tempo você tem para fazer essa viagem. Eu acho que isso é fundamental, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu tenho no Excel, que foi eu que fiz, tá? É bem simples, mas é uma planilha praticamente, vamos dizer assim, padrão, bem básica, assim, que para você fazer o seu planejamento da viagem, que ela vai te dar, né, o dia da tua viagem aqui, a origem dela, de onde você vai sair naquele dia, aonde você vai chegar naquele dia, a distância que você vai percorrer naquele dia,
o tempo previsto que você vai para você percorrer essa distância. Esse tempo aqui eu sempre boto o tempo do Google Maps. Pode ser que eu faça em menos, geralmente é em menos, no meu caso, né, me conhecendo, mas eu boto sempre o tempo do Google Maps. O acumulado, que é quantos quilômetros eu já rodei o total dessa viagem até aquele dia. O quanto eu vou gastar de combustível, eu pego a distância, divido pelo consumo da minha moto, né, eu boto sempre o consumo acima do que ela faz realmente para eu poder ter uma gordura para queimar, e divido pelo preço da gasolina. Eu multiplico pelo preço da gasolina. Eu também sempre boto o preço acima para eu poder ter uma margenzinha ali, tá bom? O quanto eu vou gastar de alimentação e o quanto eu vou gastar de hospedagem, tá? Lembrando, o planejamento ele é sempre bom que ele seja acima do que você vai fazer. Por exemplo, eu vou sempre botar o preço do combustível mais alto, o consumo da minha moto mais alto também, né, no caso. Eu vou botar quanto eu vou gastar de alimentação mais alto, quanto eu vou gastar de hospedagem também mais alto. Por quê? Porque isso daqui vai te dar a pior das hipóteses. Se o combustível for muito alto, se minha moto beber muito, se a hospedagem for cara, e você vai ter no final os dados que você precisa. Pô, eu consigo fazer essa viagem assim? Não, eu não consigo fazer essa viagem assim. Vou ter que, vou ter que diminuir um dia porque estou gastando muito, enfim, vou ter que acelerar menos. Então, o planejamento, a planilha é o pior dos mundos. E no dia você vai anotando lá, pô, eu gastei tanto com combustível, eu gastei tanto com hospedagem, tanto com alimentação. Pô, gastei menos do que eu planejei, pô, show de bola. Então eu posso usar esse dinheiro no outro dia, num passeio que você não estava previsto porque você ia gastar muito. Ou então, opa, gastei muito aqui com hospedagem, então, pô, no outro dia eu vou ter que tirar um pouquinho. Pô, gastei muito com combustível, então, pô, vou ter que dar uma segurada na mão. Isso, obviamente, vai depender da realidade de cada um. Às vezes a pessoa não se preocupa com quanto vai gastar, né? Mas a questão do dinheiro varia muito, mas a questão da quilometragem, que é bem, tipo assim, meio que irredutível de acordo com o seu limite, né? Então, isso eu acho bem importante, tá? Aqui é a visão geral da minha viagem, tá? Eu só vou ficar minha viagem vai ser do tipo que eu vou rodar, vou conhecer as coisas, então não vai ter um ponto para chegar. Obviamente vai ter o extremo norte, extremo oeste, como eu falei, mas o caminho em si que vai ser para mim, vai ser uma das partes mais importantes. A chegada vai ser só eu chegar no extremo, não vai ser um lugar para eu conhecer o extremo norte, até porque não tem nada lá, né? Então é uma viagem que eu vou parar bastante. Então o único lugar, eu vou estar pilotando praticamente todo dia. O único lugar que eu vou ficar mais de um dia parado vai ser Manaus, por causa da revisão da moto. Isso também é bem importante de frisar. Você tem que ver o intervalo de revisão da sua moto. Se sua moto faz troca de óleo, tem que fazer uma revisão a cada 5.000 km, você tem que saber se daqui 5.000 km você vai ter um local para fazer essa revisão. Mesmo que seja você mesmo que faça, vai ter lugar para você comprar as peças para fazer a revisão? Né? Eu vou levar o óleo comigo, vou levar as peças comigo? Eu não acho vantagem de levar, mas isso tudo você tem que pensar. Entendeu? Então, no meu caso, eu vou ter que saber que Manaus vai ser o lugar que eu vou fazer a revisão, porque onde tem uma concessionária da BMW, que é no meu caso que eu faço na concessionária, e eu sei que se eu passar de Manaus, eu até tenho quilometragem ainda, só que essa quilometragem não vai ser suficiente para chegar na outra concessionária da BMW. Então, Manaus eu vou ficar mais de um dia, tá? E isso daí também entra em outro caso. Se você vai fazer a revisão numa concessionária, numa loja, é sempre bom você ligar e saber e avisar pro cara, ó, cara, eu vou chegar no dia tal, você consegue me atender? Porque você chegar lá com o tempo contado, chegar na hora o cara fala, pô, cara, não posso te atender hoje. Então isso daí já vai dificultar a sua viagem, você vai perder mais um dia de viagem. Entendeu? Então é sempre bom também pensar nisso. E o outro lugar que eu vou ficar mais de um dia vai ser no Rio de Janeiro, que eu vou chegar lá e vou ficar uma semana para visitar minha família. Então, basicamente meu descanso vai ser Manaus, né? E vai ser Rio de Janeiro. De resto, todos os dias eu vou estar pilotando, tá bom? Isso também vai ser um desafio para mim, porque eu nunca fiz uma viagem assim que eu pilotasse tanto todos os dias, tá bom? Então, mas eu acho, me conhecendo a minha moto, eu acho que eu vou conseguir fazer esse percurso aqui que está planejado aqui, tá bom? E outro planejamento dessa viagem específica que eu fiz foi a questão do abastecimento, né? Aí por isso que eu fiz a detalhada, né? Essa aba aqui detalhada. Por quê? Aqui tem exatamente as mesmas informações, só que em vez de ser do dia todo, vai ter de abastecimento, de parada em parada. Por exemplo, no primeiro dia eu vou de Belém até Altamira, mas aqui são todas as paradas que eu vou fazer. E as quilometragens. Pode ver que, por exemplo, eu botei lá 15 km com litro. 15 km com litro, minha moto tem 30 litros de tanque, então eu sei que eu consigo fazer 450 km. Então eu não posso passar disso, porque minha moto pode beber menos, mas ela pode beber mais. Então eu botei essa média aí. Você pode ver que todas as paradas aqui minha tem, aqui nesse primeiro dia tem 260, 240, em média 250 km de parada, né?
E por que eu vi essa questão do posto? Porque eu sei que eu tô indo para a região norte, são lugares que tem cidades pequenas, muitas vezes só vilarejos que você compra gasolina com um morador local. Então eu fui vendo aqui, pesquisando vídeo no Google, o que seja, e vi. E por exemplo, aqui tem essa pernada aqui, Itaituba Jacareacanga. Não tem posto. Só o posto que tem é um hotel e restaurante Amigos do Garimpeiro. Que lá lá eles vendem gasolina. Então, provavelmente, e essa pernada aqui tem 390 quilômetros. Provavelmente, se eu não tivesse pesquisado, eu ia passar direto. Poderia ser que eu ficasse sem gasolina, se minha moto bebesse mais. Então eu botei aqui em vermelho, beleza? E aqui também eu boto também os pontos importantes dessas pernadas. Por exemplo, de Itaituba até Apuí tem a fronteira Pará-Amazonas. Todo motociclista é tarado por fronteira. Então, divisa, né? Divisa, fronteira de país, divisa de estado. Então eu botei aqui, beleza? E fui botando todas as coisas importantes que eu achei relevante na minha viagem, tá? Eu fui e botei aqui, tá? As fronteiras com os países, que eu vou passar perto ali na fronteira da Guiana da Venezuela, tá? E aqui também eu sei que Igapuaçu também, que é outro lugar também, que a gasolina é comprada com moradores locais. Então já botei aqui na planilha também, abastecer com moradores locais, entendeu? Então eu já me planejei para isso, tá bom? E caso seja o local que não vai ter posto para autonomia da minha moto, às vezes a moto tem menos autonomia, eu vou ter que pegar e levar gasolina comigo. Eu não gosto, mas se a única solução for essa, eu vou ter que levar gasolina numa garrafa, num carote, que seja, beleza? E outro ponto também que eu achei bem importante frisar é a Serra da Canastra que eu vou passar. Vocês podem ver aqui que aqui é tudo quilometragem muito curta, mas é off-road e tem lugares da Serra da Canastra que é off-road pesado. Então eu botei aqui cada lugarzinho que eu vou passar e quanto tempo, quilometragem, tudo certinho, entendeu? Porque é lugares que, entendeu? Que eu, a princípio eu quero visitar, mas eu botei aqui, ó, pedir informação, saber como é que tá a estrada, se eu consigo passar com a minha moto, se choveu, se não choveu. Essa época que eu vou é uma época que não tem chuva, mas é sempre bom perguntar. Perguntar aqui, eu botei aqui, ó, almoçar e perguntar se o caminho até o Mirante Caminho do Céu é de boa. Vou perguntar lá, quando estiver almoçando, eu vou perguntar, pô, como é que tá lá? É de boa? É tranquilo? Pô, dá pra passar? Não dá pra passar? Tudo isso daí eu vou perguntar. Isso também é importante. O planejamento é muito bom, mas aqui, né, vamos dizer assim, tem um ditado que diz o papel aceita tudo. Mas na vida real, às vezes não é. Às vezes naquele dia aconteceu alguma coisa, que a estrada tá ruim, que teve um acidente, tá interditada. Então é sempre bom você perguntar, tá bom? Né? E botei tudo aqui. Só não botei o detalhado da volta, porque é um caminho que eu conheço, já fiz mais de uma vez, então eu não achei necessidade, tá bom? E também eu na volta eu vou passar no Pio, né, lá em Catanduvas, para fazer a revisão do meu cardan. Então eu não defini data ainda, por isso que eu não botei a volta, beleza? E aqui também eu botei o linkzinho do Google Maps, para caso durante eu terminar o planejamento eu fique com dúvida de alguma coisa, eu clico aqui e me leva direto para lá, beleza? E, né, vocês viram aqui que tem o preço de tudo, né, o valor gasto, e aqui embaixo tem o somatório, né? Essa viagem eu vou rodar mais ou menos 16.500 km. E aqui tem o gasto que eu vou gastar nessa viagem. Como eu falei, tudo isso daqui tá para cima. Eu pretendo gastar menos que isso, bem menos que isso. Mas aqui é o pior dos mundos, pior dos casos, beleza? E aqui na última aba eu fiz um checklist pré-viagem, né? O que eu vou ter que fazer para eu conseguir concluir começar essa viagem? Pneu traseiro, minha moto vai precisar trocar, pastilha, alforje que eu tô querendo trocar, verificar o período da revisão da minha moto, marcar a revisão em Manaus, comprar suporte da GoPro, barraca, saco de dormir, panela, talher. Como eu falei, eu vou levar tudo para caso eu precise acampar. Não é a minha intenção, mas é um lugar que pode acontecer de eu precisar, por algum motivo, um problema na moto, enfim, eu vou precisar, então eu vou levar tudo que é necessário. Kit de primeiro socorro é importantíssimo para você levar. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, quando eu montar o meu direitinho. Eu tenho um bem básico, mas eu vou depois fazer um vídeo mostrando quando eu montar meu kit de primeiro socorro realmente. Vou fazer o adesivo e tudo mais. E aqui é o dia D-1, é a véspera da viagem, que é quando eu vou montar a minha mala, né? Botar na moto, botar o que eu vou levar de roupa, de ferramenta, de eletrônico, tudo mais. Aí eu botei tudo aqui, ó, tudo aqui direitinho, que aí no dia eu vou só ticando aqui o que eu já botei para não faltar nada. Obviamente que aqui eu vou revisar várias vezes antes e vou acrescentar mais coisas, beleza?
Então, gente, é isso, é bem simples, tá? Hoje em dia tá bem tranquilo com isso, você tem YouTube, você tem blog, você tem uma porrada de ferramentas para você pesquisar sobre os caminhos que você vai passar. Então, é muito importante você se planejar, né? Como eu falei, mesmo que não faça planilha, mas só você ver, pô, aqui até ali eu consigo chegar, tem posto, tem cidadezinha perto, isso já é excelente. Então, para você não ter nenhum tipo de surpresa, tá? O ideal seria você pesquisar também em hospitais, pô, sei lá, coisas mais importantes. Tem plano de saúde? Pô, será que na cidade onde eu vou ali próximo tem o hospital que aceita meu plano? Pô, não tenho plano, mas será que tem, caso eu precise de alguma coisa? É o ideal você fazer isso. Eu não faço, sou bem sincero. Deveria fazer? Deveria, mas não faço, tá bom? Então não vou falar aqui pra vocês como é que faz, como é que pesquisa, porque eu também não sei, porque eu não faço, tá bom? Então é basicamente isso, né? Só resumindo aí pra finalizar o vídeo. Planejamento: conhecer seu limite da moto, o tipo de viagem que você vai fazer, se você vai para um lugar ou você vai curtir o caminho, né? Mas o que eu te falo? Mais uma que eu já esqueci. Seu limite da moto, tipo de viagem que você vai fazer e não lembro outro, mas tá no vídeo aí já. Beleza? Então, cara, se vocês quiserem, é uma planilha bem simples do Excel, tá? É uma planilha bem simples, mas se vocês quiserem, bota nos comentários aí que eu mando lá no Instagram lá, que eu mando pra vocês a planilha, tá? Se também tiver alguma opinião aí sobre como vocês planejam a viagem de vocês, obviamente não sou o dono da verdade, tô falando como eu planejo minhas viagens. Então se quiser trocar uma ideia, pô, um método melhor, tem gente que tem uma formulazinha para dar uma quilometragem por dia aí, eu acho válido sim, tá? O Guga Dias faz isso, mas eu particularmente não faço, então não vou mostrar pra vocês porque eu não faço. Se vocês quiserem, vá no canal do Guga Dias, é um canal excelente também. Pô, o cara é fera da moto, meu irmão, o cara é o cara da moto, então se quiser já segue lá. Foi lá no canal do Guga Dias, né? Gente boa demais, encontrei ele em Brasília no Capital Motor Week. Mas eu não vou falar o método porque eu não faço, então eu não vou falar. Deixa que ele fala que ele usa esse método para calcular a viagem dele, tá? Então se quiser qualquer coisa aí, ó, chama aí nos comentários no Instagram que a gente troca uma ideia, beleza? E se gostou do vídeo, cara, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pro teu amigo que gosta de viajar de moto. Manda pra aquele teu amigo que quer viajar, mas não sabe como fazer o planejamento. Então, pô, manda pra ele que ele deve curtir esse vídeo, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, manda uma mensagem, pô, vê lá nossas fotos. E você que segue no Instagram, você vai acompanhar em tempo real essa viagem em julho, tá? Você vai acompanhar tudo que vai acontecer em tempo real, porque os vídeos da viagem mesmo, a série que eu vou fazer só vai sair depois da viagem, obviamente, né? Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Eu pretendo no próximo vídeo fazer um vídeo mostrando a minha moto pra vocês, tá? Mostrando pra vocês, falando um pouco dela, o que ela tem, o que eu fiz de acessório, o que eu não botei de acessório, o que eu não botei, tá? Então provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.